Imagine só, há momentos na vida de um investidor em que a convicção fala mais alto que qualquer planilha ou análise. Quando você enxerga uma oportunidade tão clara, tão poderosa, que não hesitaria em apostar uma fatia generosa do seu patrimônio, talvez 15%, 20% ou até mais, porque simplesmente sabe que está diante de algo excepcional. Foi assim com a American Express e o Washington Post nos anos 1960, mas não foram casos isolados. Quantas vezes, ao longo da carreira, um investidor como Warren Buffett não se deparou com situações em que colocar 50% ou até 100% do capital em uma única ideia não seria um risco, mas sim a decisão mais racional? Pense bem, quando você administra apenas o seu próprio dinheiro, sem a pressão de clientes ou acionistas, a lógica muda. Não há por que se limitar a migalhas. Se uma empresa tem fundamentos sólidos, gestão impecável e um preço absurdamente baixo em relação ao seu valor real, por que não ir com tudo? No início da carreira, Buffett chegou a alavancar seu patrimônio em mais de 100% para aproveitar oportunidades que só aparecem uma vez na vida. E não era imprudência, era cálculo. Ele sabia que, em alguns casos, diversificar seria o verdadeiro erro. Afinal, se você enxerga uma chance de ouro, por que diluí-la em dezenas de apostas medíocres? Claro, nem todo mundo tem a mesma clareza. Veja o caso do LTCM, mentes brilhantes, recursos ilimitados, mas que acabaram arruinadas por excesso de alavancagem em posições que, no fundo, não entendiam tão bem quanto imaginavam. O problema não era o tamanho da aposta, mas a falta de margem de segurança. Se tivessem investido apenas 200% do patrimônio em algo realmente sólido, estariam ricos. Em vez disso, apostaram em complexidades que não dominavam e pagaram caro por isso. A lição? Não é sobre o quanto você coloca, mas no que. Há empresas tão extraordinárias que mesmo se você aplicasse todo o seu dinheiro nelas, dormiria tranquilo. Coca-Cola, por exemplo. Na época em que Buffett começou a comprar, era possível colocar 100% do patrimônio na ação e ainda assim estar mais seguro do que em qualquer outra recomendação de corretora. O mesmo valia para negócios como o da Berkshire Hathaway em seus primórdios. Não era uma aposta, era uma certeza com probabilidades esmagadoras a seu favor. Charlie Munger tem uma visão ainda mais afiada. Diversificação é para quem não sabe o que está fazendo. Para os amadores é uma rede de segurança. Para os profissionais é desperdício de oportunidade. Imagine encontrar uma empresa que, se você investisse 2% do seu capital nela, já estaria jogando fora a chance de multiplicar sua fortuna. Agora, multiplique isso por 50 ideias diferentes. É isso que acontece quando você dilui suas apostas. No início, com pouco dinheiro, Buffett e Munger tinham a liberdade de concentrar seus recursos nas melhores oportunidades. Hoje, com bilhões sob gestão, é impossível replicar essa estratégia, e isso é uma pena. A verdade é que a maioria das pessoas nunca terá essa clareza. Elas seguem o mantra da diversificação porque é o que lhes ensinam nas escolas de negócios, nos livros e nos programas de TV. Mas os grandes investidores pensam diferente. Eles buscam aquelas raras situações em que o risco é mínimo e o potencial ilimitado. E quando as encontram, não hesitam. Agora, uma pergunta: se você e seu parceiro formam uma equipe, por que tratar seus investimentos como se fossem mundos separados? Por que dividir seu portfólio em contas individuais com ativos repetidos ou mal alocados, quando poderiam enxergar tudo como um único patrimônio? Se o casamento é uma parceria, por que não aplicar a mesma lógica aos investimentos? Afinal, o que importa não é onde o dinheiro está, mas como ele está trabalhando para vocês. E se há uma coisa que a experiência mostra, é que foco e convicção costumam vencer a dispersão. Imagine que seu patrimônio é como um time de futebol. Cada jogador tem uma posição, habilidades únicas e um papel específico no campo, mas todos jogam pelo mesmo objetivo: vencer a partida. Agora, pense nos seus investimentos. Por que insistir em separá-los em silos, como se fossem times rivais, quando poderiam atuar em harmonia, reforçando uns aos outros? O que realmente importa não é onde cada ativo está alocado, mas como ele contribui para o resultado final, o crescimento do seu legado. Em Berkshire, por exemplo, não nos preocupamos se um investimento está em uma holding, em uma seguradora ou em uma subsidiária. O que nos interessa é se ele está gerando valor, se está alinhado à nossa estratégia e se, no conjunto, está fortalecendo o todo. Você deveria fazer o mesmo. Em vez de perder tempo analisando cada conta isoladamente, olhe para o quadro completo. Pergunte-se: esse ativo está trabalhando para nós? Ele está nos aproximando dos nossos objetivos? Se a resposta for sim, não importa se ele está no seu nome, no do seu cônjuge ou em uma conta conjunta.
O que vale é o resultado. Claro, há exceções. Alguns investimentos têm vantagens fiscais específicas, como planos de previdência, que oferecem diferimento de impostos. Outros, como títulos de alto rendimento, podem ser mais adequados para contas que não sofrem tributação frequente. Mas essas são apenas nuances. No fim das contas, o que importa é a visão de conjunto. Se você e seu parceiro têm uma relação sólida, e pelo que parece vocês têm, por que não tratar seus investimentos como uma extensão dessa parceria? Afinal, o dinheiro é apenas uma ferramenta, e ferramentas são mais poderosas quando usadas em equipe. Se estão começando agora, talvez seja prudente manter algumas contas separadas por um tempo, apenas para observar como as coisas fluem. Mas não deixe que isso se torne uma barreira. A maioria dos casais que fracassa financeiramente não é por falta de recursos, mas por falta de alinhamento. E alinhamento não é sobre ter as mesmas contas bancárias, é sobre ter os mesmos objetivos. Então, em vez de se prender a detalhes burocráticos, concentre-se no que realmente importa. Construir um futuro juntos com inteligência, disciplina e, acima de tudo, com uma visão compartilhada. Porque no final, o patrimônio que vocês criam não é feito de números em uma tela, mas de escolhas que os aproximam dos sonhos que sonharam juntos.